com muito compromisso, compromisso social, humano, mas o compromisso do magistrado de fazer justiça no sentido ontológico da lei, ou seja, no sentido clássico da lei, dar a cada um aquilo que efetivamente lhe pertence. Bom, você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o juiz federal José Carlos Madeira, tratando de várias temáticas. Ele que está se aposentando agora no início de 2020, né? Tem a sua aposentadoria, já fez o pedido, já protocolou, muitos anos de vida pública, e nesses muitos anos, doutor, o senhor passou também pelo Ministério Público, né? O Ministério Público fez parte da sua vida. E eu queria saber como é que o senhor vê essa ascendência deste órgão, principalmente após aí a Operação Lava Jato. Como é que o senhor vê o Ministério Público, qual a descrição que o senhor faz dele? Flávio, eu pertenci ao Ministério Público antes da Constituição de 1988. O Ministério Público, à época, era quase um apêndice do Poder Executivo, um complemento do Poder Executivo. O Ministério Público de 1988 ganhou uma dimensão extraordinária, de quase poder. O Ministério Público hoje desempenha uma função extraordinária pela Constituição Federal, de cuidar das ações civis públicas, dos inquéritos, de uma ação extremamente pertinente, e tem prestado uma grande contribuição à sociedade brasileira. Hoje, eu lidando na Justiça Federal com ações marcantes, ações civis públicas, ação de improbidade, lá está a presença vigilante e aguerrida do Ministério Público. Então, o Ministério Público é uma função essencial à justiça, é uma função que orgulha todo e qualquer brasileiro, porque é uma função que se compromete com os ideais de justiça. A sociedade brasileira deve muito ao Ministério Público. Doutor, quando e como o senhor decidiu, de repente, decidiu que agora é hora de entrar na política, e o que lhe motivou a entrar na política justamente como pré-candidato a prefeito de São Luís? Isaías, eu, em verdade, não pretendia entrar em política. Até o ano passado, eu carregava comigo, tenho dito isso a alguns amigos, o sentimento de que a política é destinada aos homens maus, é território de homens maus. O ano passado, por uma dessas coincidências da vida, eu li a obra de Martin Luther King e fiquei impressionado quando, em determinado momento, ele diz que pior que o grito dos homens maus é o silêncio dos homens bons. Então, diante desta frase, ela teve um efeito assim devastador na minha vida. Foi como se fosse um soco no meu estômago que me chamou à realidade. Eu já estava decidido a me aposentar, mas eu queria me aposentar para advogar, para cuidar da minha vida, enfim, para buscar uma qualidade de vida melhor. Diante dessa frase e de alguns entusiasmos de amigos meus que ponderavam a conveniência de eu entrar na política, eu entendi que quando os homens bons, e eu me tenho na conta de um homem bom, de uma pessoa correta na sua atividade profissional, como ser humano, como amigo, quem me conhece sabe da minha vida pessoal, eu entendi que não apenas eu, mas outras pessoas que têm esse sentimento republicano de amor à coisa pública, de respeito à moralidade administrativa, pessoas boas, pessoas decentes, não poderiam se omitir do quadro político, porque quando os bons se omitem, a política acaba sendo ocupada por pessoas más. O poder não tolera vácuo. Então, diante do vazio do poder, os maus acabam se instalando no poder. Então, foi essa frase de Martin Luther King que serve, por assim dizer, de parâmetro para minha vida, que me chamou a atenção. Então eu resolvi aceitar essa posição dos meus amigos e colocar o meu nome disponível. Então, até o dia 11 de janeiro, quando eu terei publicado o ato da minha aposentadoria, eu estarei ainda comprometido fielmente com a Justiça Federal. Após o dia 11, se houver esse sentimento de que o meu nome pode contribuir para o debate de 2020 em São Luís, eu serei candidato. Mas eu quero enfatizar, Isaías, dentro do que você está me perguntando, que o que me levou a isso? Exatamente esse sentimento de que é preciso que pessoas boas ocupem o espaço. É hora de uma retomada, digamos assim, de consciência da sociedade. Acho que é preciso um levante cívico, que pessoas decentes, que tenham aversão à política, tenham que ir para a política. Fora da política não há salvação. Então as pessoas decentes, honestas, honradas, devem ocupar esses espaços para que os homens maus não dominem a cena pública. Deixa eu só abrir espaço aqui, doutor, para os ouvintes do Na Hora, que sempre são convidados a estar conosco e participar dessa conversa com os nossos convidados também. Vamos ver o que tem aqui a primeira participação de hoje. Alô, você, muito boa tarde, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, pessoal. Oi, Flávio Chocolate, estou aqui ouvindo o nosso amigo e juiz Madeira, né? Grande homem aí também da nossa justiça, e eu gostaria de saber dele
O que é que ele vai fazer de fato na administração quando o prefeito, que vou orar muito que isso aconteça, para combater a corrupção na administração, porque o que mata a sociedade brasileira, você vê exemplo aí na saúde, educação, em todas as esferas, é a corrupção, né? O Brasil, você está vendo aí que está morto e a sociedade está sendo ceifada aos poucos pelos políticos corruptos. Aqui, popularmente, eu vim perguntar o que ele tem, né, de projeto para também inibir, coibir a corrupção das secretarias em sua administração. Bom, a gente vai só alterar aqui o formato da pergunta num ponto, doutor, porque o senhor está aqui como juiz, não como pré-candidato e nem como candidato. Mas a gente vai falar na magistratura. Hoje, o senhor acabou de falar de Martin Luther King, né, que fala da questão dos silêncios dos bons e do ruído, dos gritos dos maus. A corrupção é o grito dos maus. Hoje, desenfreado, o senhor bem falou também isso. E quer, se caso eu tiver a oportunidade de ser pré-candidato e ser candidato e se eleger, o senhor quer também fazer uma gestão diferenciada com mais amor ao próximo. Como é que o senhor vê a corrupção? A que ponto e que grau ou que nota o senhor dá para ela no que tange atraso e maldade neste país? A corrupção, Flávio, ela é um câncer voraz que destrói os tecidos sociais da administração e os tecidos da própria sociedade. Onde a corrupção se instala, não há eficiência administrativa, não há bem-estar social. A grande chaga, o grande câncer a ser combatido pela sociedade é a corrupção. Felizmente, no Brasil, nos últimos tempos, tem havido uma mobilização cívica para desmontar esse grande câncer. A imprensa tem prestado uma enorme contribuição. Ai do Brasil se não fosse uma imprensa independente, combativa, para denunciar os desmandos que acontecem nesse país. Eu, como magistrado federal e magistrado estadual anteriormente, promotor de justiça, sempre tive um compromisso republicano de combate à corrupção. Mas a pergunta do seu ouvinte, eu poderia... O Celso. Do Celso, eu poderia colocar na seguinte perspectiva, respondendo mais objetivamente. Caso eu seja candidato e assim depois do dia 11 de janeiro, estando, portanto, aposentado, desligado dos compromissos que tenho com a magistratura federal, seguramente, sendo candidato, eu haverei de colocar o combate à corrupção como de essencial importância. E se combate à corrupção, dentre outras coisas, com transparência, deixar a mostra os dados, os números do dia a dia do município, da administração. Sem transparência não se combate a corrupção. Então, o primeiro mandamento que um gestor, que um administrador deve ter para combater a corrupção é registrar precisamente isso, a transparência de forma plena, para que o cidadão seja, digamos, protagonista disso e possa naturalmente cuidar desse embate, combater a corrupção, travar um combate árduo e decisivo contra a corrupção. Agora, você vai fazer perguntas, Luiz? Tá, muita gente aqui elogiando a sua história, doutor, de vida, a sua atuação, né, na magistratura, e elogiando também a sua eloquência, né, seu discurso. Você acha que isso pode ser um fator decisivo, digamos assim, caso o senhor, a partir do dia 11 de janeiro, resolva decidir de fato encarar as urnas? O seu discurso e a sua história de vida pode ser um diferencial no seu ponto de vista? Isaías, se sair candidato, e isto eu estou colocando nesse plano condicional, porque evidentemente eu estou na magistratura e há uma possibilidade imensa de eu vir a ser candidato. Se eu for candidato, eu colocarei a minha vida como fundamento essencial de um projeto dessa envergadura. Eu não posso entrar na política para desdizer o que eu disse, ou desdizer o que eu disse como promotor, o que eu disse como juiz de direito, o que eu disse como juiz federal, o que eu disse como membro de tribunais regionais eleitorais. Eu fui membro do TRE de Rondônia, fui membro do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, fui membro do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Então, um homem que passou por todas essas instituições, devendo um culto a moralidade e a legalidade, não pode entrar na política para ficar menor do que ele é. Então eu só aceitei e estou aceitando esse convite dos amigos para colocar o meu nome em 2020, se houver o sentimento de que o meu DNA de magistrado não será destruído. Eu tenho que preservar
por necessário, por essencial, o meu DNA de magistrado, ou seja, de correção e de justiça. Entrar na política só teria sentido se for para prestar uma contribuição, viu, Flávio? Prestar uma contribuição em favor dos mais humildes, da sociedade de São Luís do Maranhão. Então é por isso que me move, respondendo até a sua primeira pergunta, que talvez não tenha sido mais assertivo, quando você pergunta o que me move. O que me move é isto. Eu não tenho hoje mais nada, digamos assim, o que aspirar na vida. Alguém que saiu do bairro de Fátima, de uma periferia, sofrendo como eu sofri, e chegou onde chegou como juiz federal, eu não almejo mais nada da vida, exceto ser feliz e ter saúde, cuidar da minha vida. Então, entrar nisto, colocar o meu nome nesse contexto, só tem sentido se for para somar, para discutir, para contribuir com o debate e elevar o nível do debate. Bom, eu vou fazer uma pergunta em cima da sua história de vida, e aí eu percebi aqui, vendo um pouco da sua história, que houve um momento que o senhor quis desistir de tudo, né? Já no curso difícil, universidade pública, recursos poucos, né? E aí o senhor teve ajuda de algum professor lá que lhe estimulou, não faça isso, enfim, não vá para parar, não seja garimpeiro. De uma certa forma, ele foi um dos pontos. Mas o que mais foi crucial para que o senhor seguisse em frente e não desistisse? Fé em Deus. Eu atribuo a minha vida fundamentalmente a uma bênção de Deus. Eu não chegaria onde cheguei não fosse a bênção de Deus. Alguém que sai de onde eu saí e encontra no caminho verdadeiros anjos da guarda que me protegeram. Não apenas o professor Leonel Pinto de Carvalho. Quando ele faleceu, eu fiz uma crônica e divulguei isto, mas eu tive também o apoio de outros amigos. Franklin Seba, que foi prefeito de Santo Inês, foi um benfeitor da minha vida. Antônio Freitas tinha uma farmácia ali no João Paulo, foi um grande benfeitor. Então eu devo minha vida, o meu sucesso a muitas pessoas generosas, que me viu jovem ali na universidade, mal vestido, mas com uma enorme força de vontade de vencer. Então eu estudava em um colégio público, vinha de uma escola pública de Gonçalves Dias, no Centro Educacional do Maranhão, no Colégio Estado do Amazonas, no bairro de Fátima, uma caminhada árdua. E fui buscar na Biblioteca Pública Benedito Leite os elementos necessários para estudar. Então essa caminhada eu só poderia fazer, Flávio, se eu tivesse a mão de Deus. Então eu tenho a convicção plena de que Deus foi extremamente generoso comigo. Por que eu lhe fiz essa pergunta? Porque a gente percebe dentro do seu histórico que você tem um pai alfaiate, né, de origem humilde, e uma mãe empregada doméstica também vindo de origem humilde. A gente percebe que hoje, juiz, e o senhor sabe, o senhor lidou com várias questões já no decorrer da sua história mais ou menos semelhantes, a desvalorização desses tipos de pessoas, os seres humanos, o amor de pai para filho, de filho para pai, o respeito, o descrédito da família tem crescido bastante. Há um trabalho muito grande para se destruir a família. Mas eu percebo que o senhor tem toda uma história, o senhor não foge, principalmente, né, da sua origem, que é muito legal. E tem uma frase que eu vi, que eu guardei ontem para mim, que diz que aquele que não sabe de onde veio, ele não sabe para onde vai. Ou seja, que ele não tem noção de onde ele veio, ele não sabe para onde vai. E aí eu tô fazendo essa pergunta pro senhor, porque hoje nós temos inúmeros jovens, estudantes acadêmicos, que talvez estejam com histórias semelhantes à sua, e que possam entender que um país onde se colocam mais, com todo o perdão da palavra aqui, músicas que fazem apologia à bebida, mulheres seminuas, danças sexuais como perspectiva de futuro, e o estudo fica como se fosse segundo plano. E o senhor mostra que estudar vale a pena, que enfrentar as dificuldades vale a pena. Por isso que eu estou fazendo essa alusão aqui, e eu vou chegar na sua formatura. Qual foi a sensação dos seus pais nesse momento? Uma sensação de encantamento, de felicidade, por compreender que ali estava havendo a premiação por um esforço imenso. Que Deus me abençoou. E mais talvez até importante que isso é que eu consegui também, Flávio, ser porta-voz desse entusiasmo dos meus pais para contagiar também os meus irmãos, fazer com que eles também avançassem. Como eu era o mais velho, eu sou o mais velho, eu tinha uma imensa responsabilidade com os meus irmãos. Se eu fracassasse, eles fracassariam. Se eu avançasse, eles avançariam. Então eu tenho um irmão que é juiz de direito no estado do Amapá, tenho um irmão que é doutor em economia, coordenador do curso de economia da universidade, professor Elbson Madeira, Paulo Madeira no Amapá, tenho uma irmã que é professora do estado do Maranhão, concursada, diretora de escola, Nézima Madeira. Então a responsabilidade, o compromisso me fez estimular meus irmãos a chegarem muito longe. Então meu pai, já ao falecer, dizia sempre para mim que ele tinha um enorme orgulho daquilo que nós havíamos feito.
Doutor, a emoção é exatamente isso. Eu estou recebendo aqui várias mensagens de alunos, principalmente do curso de Direito, parabenizando a sua história mais uma vez, parabenizando o programa, a produção do programa, que verdadeiramente fez um resgate da sua história e fazendo algumas colocações. Por que eu falo do histórico do discurso? Quando o Flávio toca na família, mostra que o senhor não renega o seu passado, o senhor não renega as suas origens. Mas a gente vai avançar aqui para um bate-bola ao final do programa, para a gente dar uma acelerada nesse bate-papo. Jogo de perguntas rápidas e respostas bem objetivas. Sua pré-candidatura a partir de 11 de janeiro é irreversível? Irreversível é o meu pedido de aposentadoria. A candidatura, Isaías, ela passa por uma questão essencial. É preciso que haja, digamos assim, uma sensibilização. Se houver uma sensibilização orgânica, se eu perceber que há um apelo, que as pessoas identificam o meu nome como um nome que possa ser competitivo, um nome que possa contribuir para o debate em 2020, eu serei candidato. Se não houver essa sensibilização, se eu perceber que o meu nome não agrega, que eu não vou contribuir, que a sociedade não recebeu satisfatoriamente o meu nome, eu saberei reconhecer isto e vou cuidar da minha vida como advogado. O senhor já pontua nas pesquisas mesmo sem automaticamente definir a questão da candidatura. Já tem mais de um partido querendo que o senhor se filie aos quadros para disputar essa disputa, para entrar na disputa. Você acha que isso não teria uma manifestação de certo modo? Eu acho que sim, mas numa eleição dessa envergadura, uma eleição majoritária de uma capital de um estado, só isso não é suficiente. É preciso que haja uma movimentação orgânica mesmo, porque eu tenho assim um imenso orgulho da minha história, Isaías, um imenso orgulho, e eu não devo sair menor de um processo desse do que eu fui. Então Deus, como foi generoso, me trouxe até aqui para eu entrar em um processo desse de candidatura, que eu possa sair menor, definhar, digamos, na minha história, eu não entraria. Então o que me move é ter pessoas. Se eu encontrar nesta caminhada pessoas decentes, gente honrada, gente que entenda que é preciso fazer uma mobilização cívica, suprapartidária, supraideológica, independentemente dessas vertentes, mas olhar para São Luís com olhar de gestor, de administrador, e que São Luís precisa efetivamente de mais gestão e de menos política, e se entenderem que o meu nome pode contribuir para o debate, eu naturalmente aceitarei o desafio. O que eu tenho feito, tenho dito para os meus amigos mais próximos, para os meus familiares, é estudado bem, entendido bem a cidade, compreendido suas necessidades, para que eu possa prestar uma contribuição. O que me move, em essência, é isso, é prestar uma contribuição ao debate. E para o segundo turno ganhar a eleição, isso é desdobramento, naturalmente, do próprio processo eleitoral. Para fechar, doutor, como o senhor vê uma gestão eficiente e caso venha confirmar sua pré-candidatura, caso isso venha a ser demonstrado nas pesquisas, o senhor já teria nome de companheiro de chapa? Pensa em um nome? Não, eu não tenho, Isaías, eu não tenho pensado nisso e nem mesmo em partido. Eu quero deixar isso para depois do dia 11, depois que eu me desgarrar, que eu me libertar, digamos assim, sair da Justiça Federal, perder o vínculo que eu tenho hoje, os impedimentos legais. O que eu penso no outro plano é que, se eu for prefeito de São Luís, eu gostaria de levar para a prefeitura a ideia, viu, Flávio, daquilo que se dá nas grandes corporações. Eu não gostaria de ser um prefeito imperador com um toque imperial de conduzir sozinho os destinos da capital. Se eu for prefeito de São Luís, se eu for candidato e for prefeito de São Luís, a minha ideia é montar um conselho administrativo com pessoas participantes, representante da Câmara Municipal, representante dos servidores públicos, representante de determinado segmento da cidade, para que se possa montar um calendário mensal de reuniões e se possa extrair dali os eixos essenciais de gestão. Eu acho que o modelo de gestão imperial, em que o administrador comanda sozinho de um gabinete, ele não está mais adequado, compatível com a sociedade, que a sociedade hoje, vocês que lidam no dia a dia com a imprensa sabem que a sociedade tem necessidade, ela quer ser participativa, ela quer ser protagonista dos destinos da sociedade. Então é preciso dar à sociedade esse protagonismo, fazer com que ela participe do seu destino, ela tem que ser senhora do seu destino. Bom, doutor juiz, eu quero agradecer o senhor muito pela presença hoje aqui conosco
Eu acho que foi uma história muito dinâmica, comovente mesmo, que envolveu a todos, emocionou a todos. A gente, quando tem essa prerrogativa aqui do programa, a gente precisa trazer bons exemplos. Esse foi um dos viés que Deus tocou no meu coração para trazer esse programa. E como eu converso com pessoas que têm uma história como o senhor tem, e que passa para as pessoas que é possível avançar, sabe, e andar de cabeça erguida, eu acho isso muito interessante, é muito importante a gente passar e expressar isso. Por isso eu trabalhei vários pontos da sua história, para que as pessoas que estão agora, talvez em uma situação semelhante à sua anos atrás, querendo desistir de tudo, entenda que é respirar fundo e que o gigante é menor que a mão de Deus e que a gente pode vencer na vida. Muito obrigado por sua presença, desejo sucesso para o senhor, independente do que o senhor venha a seguir após a sua aposentadoria, e que se o senhor for aí pré-candidato, o candidato quiser falar conosco, o programa está de portas abertas. Se o senhor quiser também só falar com a gente após a aposentadoria, fazer um balanço de novo do que o senhor fez nos 30 anos, a casa aqui, o nosso programa, o nosso portal está de portas abertas. Antes das considerações finais, queria também parabenizar o senhor, agradecer a sua vinda aqui. Eu acho que independente ou não da sua candidatura, caso o senhor venha se decidir ou não como candidato, uma coisa o senhor já conseguiu nesse meio termo passar para as pessoas. Sua história inspira. E eu acho que quando você consegue passar isso para as pessoas, quantos e quantos estudantes, alunos, jovens, adolescentes estavam acompanhando esse programa? Independente da sua decisão, a partir do dia 11, o senhor já mandou um recado muito positivo e que com certeza vai inspirar outras pessoas. Eu deixo agora o senhor com as suas considerações finais. Eu agradeço a vocês, agradeço ao Isaías, eu agradeço ao Flávio Chocolate, muito obrigado por ter vindo aqui, me desculpe a emoção, eu não estava preparado para esse relato aí que o Flávio fez, me colheu de surpresa, eu acabei, na verdade, sendo aqui tocado no meu coração, naquilo que é mais caro para mim, que são as coisas da minha vida, da minha história. Eu quero deixar aos seus ouvintes, sobretudo aos jovens, aqueles que estão nas escolas públicas, essa lição de vida. Estudem, acreditem, tenham fé, sobretudo em Deus. Quem tem fé em Deus caminha melhor, caminha mais rápido e chega ao seu destino. Muito obrigado. Bom, pessoal, obrigado você pelo carinho, obrigado você pela audiência, obrigado mais uma vez o juiz José Carlos Madeira, juiz federal, que estava aqui conosco, conversando conosco, batendo o papo da hora. Final de programa, amanhã a gente volta a partir de 1 da tarde. Você continua com a programação Campeã da 92. Obrigado você pelas participações, obrigado, você vai acompanhar uma entrevista completa, depois no portal Rádio Notícia Maranhão. Tchau, pessoal! Você ouviu Na Hora, um jeito diferente de dar notícia. Acesse o r92.com.br, o radionoticiamaranhão.com.br E continue bem informado. Na Hora. Um jeito diferente de dar notícia.